Gerente de restaurante dá comida ao mendigo e é humilhada. Quando chegou o novo chefe, eles ficaram. A vida é mesmo uma caixinha de surpresas. Quando menos esperamos, de repente nos damos de frente com uma situação tão surreal que nossos olhos parecem não querer acreditar. Tamanha é a falta de fé diante de uma coincidência que enfrenta até mesmo as probabilidades. Eduarda era gerente do Bubbles Burger, um restaurante local cujas especialidades eram os hambúrgueres artesanais. Era ela quem tomava conta de tudo, desde o trato com os fornecedores de carne, a supervisão do preparo dos belos blends que depois virariam os ingredientes principais dos lanches mais vendidos. E, por fim, ainda tinha a última obrigação de repassar para o dono do estabelecimento o lucro diário obtido. Apesar da rotina extenuante da moça, ela amava aquele trabalho, pois todos os funcionários gostavam muito dela e acabaram se tornando verdadeiros amigos. Para ela, aquele lugar era como se fosse a sua segunda casa, ou talvez a primeira, já que passava mais tempo trabalhando do que ficava em sua pequena kitnet. Ela chegava bem cedo, abria as portas por conta própria, fazia uma vistoria na estrutura e então começava a receber com um empolgado bom dia os seus colegas de trabalho que iam chegando um por um. Em uma dessas vistorias, enquanto inspecionava a câmara fria, Eduarda escutou um barulho estranho vindo do lado de fora e logo imaginou que eram gatos revirando os restos de comida na caçamba de lixo. Ela já tinha feito de tudo para expulsar os bichanos, que volta e meia sumiam, mas logo voltavam com uma nova ninhada de filhotes famintos pelo que sobrava das guloseimas servidas ali. É claro que o coração da moça se derretia toda vez que ela via um filhotinho, e até os alimentava escondido, já que seu chefe detestava a presença dos bichos. Pois, segundo ele, a presença dos felinos poderia fazer a imagem do restaurante ser manchada por falta de higiene. Eduarda pegou uma vassoura e já se preparou para assustar as gatas e seus filhotes. Mas ao chegar ao beco que ficava atrás do restaurante, foi ela quem ficou assustada, uma vez que os gatos realmente estavam revirando lixo, mas dessa vez eles tinham companhia, um velho senhor barbudo. "Meu Deus, moço! O que o senhor está fazendo aí dentro?" Ela perguntou ao ver o homem com sobras de comida na mão. O homem também parecia muito assustado, e logo ele largou o que tinha pegado e pulou para fora da caçamba. Ele ainda ficou encarando Eduarda por longos segundos, até que se virou e saiu correndo, junto com os gatos espantados com a situação. Eduarda ficou com aquela imagem na cabeça durante boa parte do dia. De repente, a realidade que batia agora em sua cara parecia totalmente absurda. Enquanto algumas pessoas entravam pela porta com suas famílias para comerem bifes preparados e vendidos por um preço que daria para alguns fazerem a compra da semana, um homem se esgueirava pelos cantos de um beco para invadir uma caçamba de lixo só para ter como se alimentar. Isso pesou a mente da moça. No dia seguinte, a história se repetiu. Eduardo ouviu o mesmo barulho, só que dessa vez não pegou a vassoura. Apenas abriu a porta bem devagar para não assustar o velho senhor, mas ele novamente fugiu, certamente com medo de ser repreendido. E assim foi durante o dia seguinte, e o seguinte, e o seguinte, até que Eduarda teve uma ideia. Naquela sexta-feira, enquanto a maioria das pessoas já anseia pelo fim de semana, Eduarda acordou uma hora mais cedo e saiu de casa com céu cheio de estrelas. Ela apressou os passos para aproveitar o maior tempo possível, pois naquele dia em especial, ela precisava pôr a mão na massa também na cozinha. Ela abriu a porta do restaurante e desligou o alarme, voltou a trancar a porta e não acendeu todas as luzes, para não chamar a atenção de algum comerciante vizinho que poderia estranhar o movimento. Ao chegar na cozinha, Eduarda abriu o freezer e retirou uma boa quantidade de carne triturada que era usada para fazer o bife dos hambúrgueres. Ela os temperou do mesmo modo como o cozinheiro do restaurante fazia. Fritou e assou tudo no ponto certo e então montou o lanche com um pão especial, os picles e os queijos e tudo o que tinha direito qualquer um que pudesse pagar pelo melhor hambúrguer daquele estabelecimento. Por fim, quando já estava quase na hora dos outros funcionários chegarem, ela escreveu um bilhete e pregou no saco de papel que usou para embalar os 2 lanches que tinha montado. "Senhor, aceite esse presente que foi feito com carinho. O senhor não precisa temer nada, e nem mesmo correr quando eu chegar. A partir de hoje, chegue antes de o restaurante abrir, pois esses alimentos são por minha conta." Eduarda pendurou os lanches na parede do lado de fora, de uma forma que ficava à vista de qualquer um que passasse pelo beco,
e então esperou. Para sua decepção, o hambúrguer ficou no mesmo lugar onde ela tinha deixado, e o mesmo aconteceu na manhã seguinte. Quando já estava prestes a desistir de sua ideia, Eduarda percebeu que o velho senhor a observava de longe enquanto ela colocava o lanche pendurado na parede pela terceira vez. E foi então que ela fez um sinal para ele, como se dissesse: "É para você." Eduarda então voltou para o lado de dentro do restaurante e continuou seus afazeres, só que dessa vez os lanches foram levados. Ela ficou extremamente feliz em finalmente ter ganhado a confiança do moço e entendeu os motivos de tanta cautela por parte dele. Infelizmente, apesar de parecer algo inacreditável, existem pessoas más o suficiente para fazerem maldades com pessoas em situação de rua, muitas vezes até mesmo utilizando a comida como uma ferramenta para praticar tais atos. Por isso, Eduarda não ficou triste com a reação daquele homem, mas o que ela não sabia era que bem ao lado havia um homem que estava muito descontente com isso. Era um sábado, dia em que aquele restaurante costumava funcionar até tarde por causa da demanda. Como era o último sábado do mês, era bem comum o dono do estabelecimento aparecer para fazer o balanço e também uma reunião com os funcionários. Tudo corria bem durante boa parte do dia, e Eduarda já tinha deixado o hambúrguer diário para o seu amigo do beco, algo que já tinha se tornado uma tradição naquela altura. Naquele dia em questão, o dono do restaurante não chegou sozinho para fazer a reunião, pois ele estava ao lado de seu irmão mais novo, e juntos anunciaram que ele estava assumindo a direção, já que o antigo dono decidiu se aposentar. Ele cumprimentou os funcionários um a um, até que o dono da churrascaria que ficava ao lado entrou pela porta apontando o dedo na direção de Eduarda. "Você, mocinha! Você mesma! Quem pensa que é para ficar desvalorizando a área dessa forma?" Nem os donos do restaurante e muito menos os funcionários entenderam nada. O homem parecia muito agressivo e cheio de justificativas para apontar o dedo na direção de Eduarda, que observava em silêncio. Ao perceber que o proprietário da hamburgueria estava presente, o homem da churrascaria começou a falar descontroladamente, acusando Eduarda de ser uma arruaceira e a xingando de todos os nomes possíveis. Como argumento, ele dizia que já observava que ela estava chegando bem cedo na loja e preparando comida para um morador de rua. Disse também que ele tinha aguentado calado enquanto ela alimentava os gatos e cachorros que destroem a imagem da região, mas a partir do momento em que ela começou a dar comida de graça todos os dias para um vagabundo, como ele gostava de chamar o homem que vivia nos becos, ele não aceitaria esse ultraje, pois isso logo resultaria numa onda de mendigos rodeando o seu estabelecimento. O antigo dono do restaurante ouviu tudo em silêncio, e quando o homem terminou de falar, abriu um sorriso e apontou para o seu irmão. "O restaurante agora é dele, fale com ele." O dono da churrascaria repetiu as mesmas ofensas contra Eduarda e a mesma história sobre desvalorização dos pontos comerciais por causa de um morador de rua. O novo dono, cujo nome era Danilo, escutou atentamente o vizinho e disse que tomaria providências. Depois que aquele arrogante homem se foi, Danilo chamou Eduarda no canto para entender o seu lado da história, e mesmo abalada com todas as ofensas que tinham sido jogadas sobre ela, a moça contou a verdade sobre o que vinha fazendo. "Então isso explica tantos descontos no seu salário por causa dos lanches extras." O antigo dono do restaurante sorriu. Danilo disse que queria conhecer o morador de rua que recebia os lanches, para fazerem isso de um modo que não causasse problemas com o outro comerciante. Eduardo explicou que ele era um senhor muito desconfiado e introspectivo e que demorava a ter confiança nas pessoas. Mesmo assim, Danilo insistiu e pediu para vê-lo. No dia seguinte, enquanto Eduardo entregava o lanche nas mãos do senhor cujo nome ela nem sabia, Danilo surgiu no fim do beco e o cercou de um modo que ele não poderia correr. Assustado, o morador de rua ficou desesperado e olhou para Eduarda como se tivesse sido traído, mas ela logo o tranquilizou, dizendo que aquele era o dono do restaurante e que ele queria ajudar. Mesmo muito sem jeito, o morador de rua baixou os olhos e ouviu Danilo dizer que queria dar a ele muito mais do que apenas um lanche, desde que ele aceitasse sua ajuda. Ao ouvir a voz do dono do restaurante com mais calma, o morador de rua levantou a cabeça e o encarou nos olhos e logo começou a chorar. Ele abraçou Danilo com tanta força que o dono do restaurante ficou sem reação. "Você foi meu aluno. Você foi meu aluno", o velho repetia sem parar. Danilo então reparou melhor o rosto do homem e descobriu que ele realmente tinha sido seu professor de biologia durante muitos anos. E isso deixou todos maravilhados com a coincidência. Eles levaram o velho senhor para uma clínica onde recebeu os devidos cuidados.
Enquanto isso, o dono da churrascaria ao lado constantemente cobrava de Danilo uma atitude contra Eduarda. Danilo prometeu: "Calma, logo você vai ver o que vou fazer." Quando o professor saiu da clínica de cabelos cortados, banho tomado e transformado em um novo homem, Danilo convidou e também chamou Eduarda para irem comer um rodízio na churrascaria do homem que tanto reclamava. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu comentário e se inscrever no canal, pois cada vez mais novas histórias serão contadas. Ative o sininho e deixe seu like. Isso garante que o vídeo seja visto por outros e que também chegue a você na hora em que for lançado. Um grande abraço!